Nos termos do regimento interno do Senado Federal, apresento o voto de solidariedade às vítimas do atentado ocorrido ontem na Maratona de Boston, bem como aos Estados Unidos. As explosões perto da linha de chegada da tradicional Maratona de Boston, um dos principais eventos desportivos norte-americanos, representam um atentado contra o mundo. Maratona como a de Boston, que reúne cerca de 27 mil corredores e milhares de espectadores, são eventos com corredores de todas as partes do mundo, inclusive do Brasil. É extremamente lamentável e preocupante o alvo escolhido. Os esportes, nas mais diversas modalidades, sempre foram considerados instrumentos da paz, pela capacidade de congregar os povos, independentemente da origem, credo ou ideologia. Nas pistas e nas quadras, só há atletas motivados pela vontade de disputar e vencer. É o momento em que a busca pela vitória afasta qualquer conflito de ressentimento. Como o nosso ministro das Relações Exteriores classificou, o atentado é um ato hediondo e que não pode deixar de nos sensibilizar, também na medida em que vitimiza desportistas e pessoas que estavam acompanhando uma maratona. Não é por acaso, senhora presidente, que um dos atentados mais dramáticos vividos pelo mundo foi ocorrido nos Jogos de Munique, contra a equipe de Israel. Nada justifica transformar as quadras e as pistas desportivas em verdadeiros cenários de guerra, onde predomina o ódio, a vingança e o ressentimento. A explosão das bombas em Boston foi um ataque coordenado, que deixou pelo menos 3 mortos, mais de 100 feridos e colocou as principais cidades dos Estados Unidos em alerta. Esse momento de dor e aflição fez toda a nação americana reviver os lamentáveis episódios do atentado de 11 de setembro. Não importa a motivação, todo atentado deve ser duramente repudiado pelas nações. Nada justifica a perda de vidas humanas em razão de atos extremos, sobretudo no contexto pluralista da sociedade do conhecimento. Mas, senhoras e senhores senadores, existe uma dimensão nesse atentado em Boston que precisa ser vista com extrema atenção pelas autoridades, não só americanas, mas também como a das brasileiras. A segurança em eventos esportivos de grande amplitude. As autoridades americanas devem fazer o máximo para descobrir a origem do atentado. As autoridades brasileiras, por sua vez, devem procurar tirar o máximo de lições de episódios dessa natureza, porque sediaremos 2 eventos de estatura mundial nos próximos anos: a Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas. Embora atentados sejam raros em territórios brasileiros, não podemos ignorar que a diversidade étnica de nosso povo facilita a infiltração e o disfarce de pessoas de qualquer origem. Isso se potencializa quando consideramos a permeabilidade de nossas fronteiras. Daí, porque a apuração dos lamentáveis episódios da Maratona de Boston, também um evento de estatura internacional, deve ser cuidadosamente acompanhada pelas autoridades, polícias e da inteligência do Brasil. Entendemos que é de fundamental importância para tranquilizar a sociedade brasileira que a ABIN e o Ministério da Justiça, juntamente com a Polícia Federal, deem conta de ações que têm sido empreendidas no sentido de proteger os atletas e a população em geral. Apesar das operações de prevenção a atentados serem sigilosas, é preciso que as autoridades do governo brasileiro dêem ao Congresso Nacional as devidas explicações sobre o planejamento das operações voltadas à Copa do Mundo e às Olimpíadas. Em 2013, sediaremos a Copa das Confederações, que funciona como um teste de organização para a Copa do Mundo. A pergunta que se coloca é se estamos preparados para qualquer circunstância ou se agiremos como um indesejável improviso caso algo ocorra. O combate a atentados, independente de qualquer motivação, é um trabalho meticuloso de inteligência em que se apura de forma sistemática toda e qualquer atitude suspeita. Levar em conta possibilidades e probabilidades, sem perder o bom senso, é imprescindível para a prevenção e demanda
que demanda antecedência para se montar um cenário confiável e assertivo. Portanto, senhora presidente, ao tempo em que externamos por meio do voto apresentado nossa solidariedade ao povo americano, em especial aos cidadãos de Boston, manifestamos igualmente nossa preocupação com a segurança dos eventos a serem realizados no Brasil e, em particular, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Muito obrigado.